A greve dos policiais militares da Bahia chegou ao 8º dia hoje, mas num clima bem menos tenso do que ontem. A repórter Patrícia Nobre quem traz os detalhes pra gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Pois é, o dia hoje foi tranquilo aqui na Assembleia, sem confrontos. Inclusive, a gente pode ver aqui, ó, o fornecimento de luz voltou lá no prédio da Assembleia e também de água. No entanto, por volta das 6 da tarde, a segurança foi reforçada com um grande cordão de isolamento. Foi logo depois que foi anunciado que não houve acordo em mais uma rodada de negociações. Os grevistas saíram lá das salas da Assembleia e os manifestantes que ficam do lado de lá se aproximaram da barreira dos militares do Exército e todos começaram a gritar muito, manifestantes e grevistas, mas não houve confronto não. E hoje, mais um policial grevista foi preso pela Polícia Federal. São 12 mandados de prisão, até agora foram cumpridos 2. Hoje também a Justiça negou o pedido de habeas corpus para Marco Prisco, um dos líderes do movimento que está lá no prédio da Assembleia. O impasse para o fim da greve é o pagamento de gratificações. Veja na reportagem de Mauro Anchieta. No subúrbio ferroviário, uma das regiões mais populosas de Salvador, parte do comércio não abriu hoje. Os comerciantes receberam panfletos avisando que as lojas não deveriam funcionar. Muitos ficaram revoltados. Trabalhamos para pagar nossas dívidas, filho no colégio, e somos responsáveis. Vem um bocado de baderneiro querer frustrar, o nosso trabalho. O Exército foi chamado para ajudar a patrulhar o bairro. Em Vitória da Conquista, no interior do estado, o comércio também funcionou parcialmente. E a greve continua a prejudicar as atividades escolares. Foi mais um dia sem aula na maioria dos colégios da rede estadual. O ano letivo das escolas municipais de Salvador, que deveria começar hoje, foi adiado por tempo indeterminado. Enquanto isso, governo e grevistas tentam um entendimento. Os representantes do governo e das associações de PMs que não entraram em greve estão negociando num lugar neutro, longe do clima tenso da Assembleia Legislativa. Por sugestão do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, as reuniões têm sido realizadas na Casa Episcopal, a residência dele. E o próprio Dom Murilo participa das negociações. Depois de 7 horas de reunião, dos 3 principais pontos discutidos, houve avanço em 2. Ficou acordado que os 12 grevistas que tiveram a prisão decretada não serão levados para presídios de outro estado e que apenas os policiais envolvidos em atos de violência e vandalismo vão responder a processos administrativos e criminais. Mas não houve acordo sobre as gratificações. O governo quer pagar a partir de novembro e os grevistas querem para agora. Mais cedo, no estúdio da TV Bahia, afiliada da Rede Globo no estado, o governador Jacques Wagner, do PT, disse que só poderia conceder reajustes graduais. Nós estamos falando de um reajuste de 30%, 32% em 4 anos de exercício, porque eu insisto, e essa compreensão também os policiais precisam ter, o orçamento do Estado tem limite. A lei de responsabilidade fiscal estabelece limite para gasto com o pessoal, então essa é o esforço nosso. Na Assembleia Legislativa do Estado, o dia foi tranquilo. Os militares do Exército permitiram a entrada de água e alimentos para os amotinados que ocupam o prédio há uma semana. O general Gonçalves Dias, que comanda a tropa que cerca o local, conversou com os grevistas. Peço aos senhores, se as pautas que estão sendo discutidas pelos políticos não forem atendidas, vamos voltar a uma negociação e não poderá haver confronto entre os militares. Eu estarei aqui, bem no meio dos senhores, sem colete. Não vou colocar, porque não vai ter combate. Com certeza. Não vai ter invasão. Ao fim da conversa, o general, que faz aniversário hoje, foi surpreendido pelos manifestantes, ganhou um bolo e se emocionou com a confraternização. Olha, em relação às negociações, o governador Jacques Wagner deu uma entrevista agora há pouco e disse que ficou surpreso com o impasse porque tudo se encaminhava para uma solução, para um acordo aí para o fim da greve. Disse também que acredita que a maioria dos grevistas vai voltar ao trabalho, que vai aceitar a proposta do governo. A gente conversou agora há pouco pelo telefone com um dos líderes do movimento, Marco Prisco. Ele nos disse que acha um erro a população pagar o preço aí do governo não pedir a revogação das 12 prisões. Disse também que não concorda com a proposta do governo de pagar 2 gratificações até 2015. Bonner. Obrigado pela participação, Patrícia.